Olá, tudo bem? Então, nós vamos dialogar hoje na nossa aula sobre leitura e releitura de imagens. A partir de alguns textos, e de contextos da leitura de Annalise Pilar, Josi Silva e Marcos Neves. E vamos dar mais algumas considerações com base em vários outros autores que contextualizam sobre essa relação entre texto escrito e texto visual, texto da imagem, né? Então, vamos adiante. Meu nome é professora Flávia Pedrosa Vasconcelos, sou do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria. Estamos aqui no Laboratório de Criatividade e Inovação em Artes Visuais, fazendo mais essa reflexão e disponibilizando para que vocês possam aprofundar, em todas as conceituações, ok? Quaisquer dúvidas podem colocar aqui nos comentários e fiquem à vontade para ver e rever esse vídeo e outros que possam estar em nosso canal do YouTube, tá bom? Um grande abraço. Então, adiante. Adiante. Passei muito. Então, a gente sabe que nós temos, né, na configuração visual e na escrita, as leituras, né, e a leitura. A leitura é algo que já é pronto, então você espera ler aquilo. E as leituras têm a ver com a multiplicidade do que você está vendo. Então, um texto escrito e um texto visual, ele pode ter uma leitura só ou várias leituras, a depender da amplitude desse texto. Então, a gente tem que ter noção entre o estar atento e estar em atenção. Estar atento é estar observando aquilo realmente presentificado naquele momento. Estar em atenção, né? Estado de atenção é estado de alerta. Às vezes você está fazendo um monte de coisa, está em atenção. O que é mais viável para um processo de leitura e significação do que você está lendo era o estar atento. Aprender a estar atento é diferente de você estar com uma atenção em vários lugares e acaba não prestando atenção em nada. Então, essa leitura do texto escrito e a leitura do texto visual demanda. Então, toda leitura vai lhe demandar, vai lhe puxar, vai lhe fazer pensar, vai lhe fazer refletir. E essa questão, a leitura, desculpa um erro aí na mecânica, é uma codificação mecânica, ela é, por exemplo, Ivo viu a uva. Esse tipo de leitura é contextualizado para a realidade de hoje? Claro que não, né? A gente tem que estar no momento agora da contemporaneidade e o processo de compreensão na leitura. Então, o que implica ler para você? Ler é só codificar o que você vê? Ou é codificar e buscar interpretar o que você vê e refletir sobre aquilo? Então, vamos pensando. Adiante. Daí tem essa questão, né, da leitura e agora da imagem. Nós temos, né, enquanto imagem, a palavra imagem, a ideia de imago, né, que vem com essa ideia de representação visual de um objeto. Então, tudo que você vê, né, tudo que você vê é imagem. Professora, pode ser outras coisas, além desse termo imagem? Pode, a gente vai falar mais com calma mais à frente. Mas tudo que você vê é a imagem. E é uma imagem que tem uma representação e tem um significado. Então, a imagem, ela geralmente é um texto visual. Então, tudo que você vê gera um significado. Tem um texto escrito e tem um texto visual. Então, nas artes visuais, a área da gente de artes visuais, a gente trabalha prioritariamente com olhar. Professora, e é processo criador? Sim, mas o processo criador vem do olhar e do perceber. Você não desenvolve nada, não cria nada, não tem uma percepção estética se você não amplia o seu olhar. Então, toda a área de artes visuais é baseada no olhar. E essa questão da arte e ciência. Então, a ciência do olhar, a gente pode dizer que as artes visuais é a ciência do olhar, ou seja, a gente está num processo não de olhar no sentido fisiológico ou físico, mas no sentido de um olhar que é aprofundar sobre o que você percebe, num olhar que tem a ver com a construção significativa e transformadora do que você vê. Né? À primeira vista você vê e depois você percebe o que vê. E tem vários teóricos, a gente tem Humberto Eco, que fala que a obra de arte, né, ela é ambígua. Então, tudo que é arte não tem um significado direto. Então, tudo que você vê que é artístico, ele vai lhe puxar para você tentar perceber como é que aquilo se constrói, como é que aquilo lhe chama atenção, o que aquele objeto que se configura no espaço, né?
Então, a imagem também é passível de interpretações. Então, não só a obra de arte, ela confere uma ideia de interpretação, mas a imagem em si, o texto visual, tudo que você vê, ela é interpretado. A obra de arte, a diferença é que a obra de arte exige uma estética, exige um olhar mais específico e experienciado diante desse ato de perceber, né, e de ler a obra de arte, que há um processo também de fruição, né, de fruição que você vai conceitualizar e contextualizar aquela obra de arte. Então, o Edgar Morin, teórico da área da educação, e ele cruza com outras áreas, na arte da educação também cruza, ele diz que o conhecimento é emancipador quando ele envolve várias áreas. Por isso que é interessante a gente sempre saber conectar uma área com a outra. O Paul Valéry, ele disse que a ideia é mais relevante que o produto, mas a forma e conteúdo se complementam. Isso quer dizer o quê? Que a ideia, né, você dizer, eu estou vendo isso, né? Eu estou vendo, por exemplo, esse brinco vermelho. Então, a ideia é mais relevante do que o produto. Então, eu estou a ver um brinco vermelho. Então, para ele é mais relevante. Mas a forma, né, e o que você percebe, né, dessa forma se complementa. Na verdade, ele está dizendo que tudo que a gente vê é construtor de significado e que é importante a gente entender essa relação entre as formas e seus significados. Adiante. Ai, foi demais. Aí a gente chega nessa questão do olhar. Então, o olhar, a gente tem vários direcionamentos. Você olha para cima, olha para baixo, olha para tudo que é lado. Então, há enfoques do olhar. O olhar ele pode ter um zoom, né? Você vai olhar assim, ou você olha assim, ou você olha específico, ou você faz há uma lateralidade do olhar. Você olha para algum lugar, você não está olhando assim difuso. Então, o texto, seja escrito, seja um texto visual, né? Ele tem uma trama, algo que está tecendo ele, em que ele diz alguma coisa sobre o que aquilo. Então, ele diz algo para alguém. Então, a gente pode dizer que todo texto visual, toda imagem, ela vai dizer algo para quem está vendo, né? Então, essa relação entre imagem e palavras, a gente tem que estar sempre pensando como é que isso configura o significado, o sentido, como é que isso se relaciona, como é que a nossa área de artes visuais ela pode estar estimulando outras formas de perceber a relação da imagem com a palavra, porque há várias denominações que a gente vai discutir já sobre isso. Então, a leitura é um processo de compreender, de atribuir significado. É um processo que ele vai trabalhar não só a questão da língua, né, a formatação da língua, as formas de falar, as formas de comunicar, porque também a leitura também é um processo de comunicação, mas é um processo de reinvenção do texto. Porque quando você lê, você está revendo. Então, você, leitor, está construindo um significado, além do significado que o autor colocou naquela página, naquela imagem, ou naquele objeto virtual que você está mexendo e está lendo, percebendo. Então, isso aqui, mesmo que a gente está vendo, né, essa tela com a minha aparência, essas imagens aqui em redor e essas palavras, isso aqui é um objeto virtual e imagético, é um texto visual e um texto escrito, a mistura dos dois amplificado, porque tem também a configuração da minha voz, que a minha voz tem um processo de construção que tem a ver também com a minha construção cultural. Então, há uma atribuição de significado e há uma atribuição também de pertencimento nesse significado. Então, o que é lido está sempre em um contexto e depende de quem lê. É uma interpretação que é histórica, é social, envolve a questão de onde você está, né? E a questão da sua cultura, para que relações culturais você remete, que você entende como cultura, como arte, né? Como artes visuais. Então, o que se vê e o que é visto percebido, porque às vezes você vê, mas você não percebe. Já pensaram nisso? Pense. Então, às vezes você vê, mas você não percebe. Perceber exige muito mais. É uma leitura, a percepção. É um processo de significação. Ai, gente, passei muito. Pede. Próximo. Então, a questão das imagens, né? A gente tem várias denominações para imagem. Então, eu falei de texto visual. Então, tudo que você vê é um texto visual. Algo que pode ser materializado em termos de significação. Então, qualquer imagem dessas é um texto visual. Professora, e quando o texto visual é uma narrativa visual? É uma ilustração? Depende.
por exemplo. Narrativa visual é toda imagem que quer contar alguma coisa para quem está vendo. Então, ela tem uma relação muito forte com a ideia de texto escrito. Então, uma ilustração, a gente pode dizer que ilustração é representação, não no âmbito das artes visuais, porque já envolve a arte de design, de ilustração, de tudo, é uma outra área. Mas a ilustração é uma narrativa visual, né? É uma imagem, né, um texto visual e que diz alguma coisa para alguém, então ele quer representar alguma coisa. Às vezes, as narrativas visuais, vamos dizer, os quadrinhos são narrativas visuais, a gente pode dizer que uma charge, procurem na internet charge, quadrinhos, a gente pode dizer que um cartoon, e todas essas ramificações de ilustrações, então ilustração de livro, ilustração de desenho infantil, né, nesses livros, nessas coisas, são narrativas visuais. Professor, em um âmbito das artes visuais, quando são narrativas visuais? Quando a imagem, o texto visual, ela está contando uma relação, né, uma história, uma sequência, uma ideia de sequência, uma ideia de construção, em que as tramas, né, esse tecido vai se relacionando um ponto a ponto como uma costura. Então, a narrativa visual, ela costura entre uma imagem e outra. Vamos dizer, professora, qual é o exemplo? Aqui, ó, desse lado aqui, vocês podem ver aqui, colocando o mouse, vocês estão vendo aqui uma pessoa. Eu estou costurando com a de baixo, que costura com a de baixo. Então, esses três são narrativas visuais. Professor, e aquele lá do outro lado? Então, ela é uma visualidade, porque ela está sozinha. Mas ela também tem uma construção de significado. Professora, visualidade é narrativa visual? Não, ela pode contar alguma história, mas ela geralmente, as visualidades, elas têm uma busca, uma ligação mais com a ideia de comunicação, né? No caso, eu coloquei uma pessoa sozinha, né? Ali aquela pessoa sozinha tem uma construção e tem muita relação com propaganda, visualidade. Professora, obra de arte é visualidade? A obra de arte, quando está num ambiente virtual, né, virtualizado, ela é sim uma visualidade, ela é uma imagem que está reconstruída num espaço virtual. Então, a obra de arte é obra de arte quando você tem um processo de fruição no espaço expositivo. Se for um espaço expositivo virtual, ok. Mas no momento em que está sendo apropriada didaticamente para uma aula, a obra de arte se configura como uma visualidade, porque é uma retirada dela do contexto dela, que o contexto dela é o espaço museal, o espaço expositivo, no espaço que ela está configurada como obra de arte por um mercado da arte, por um processo da arte contemporânea, principalmente hoje, né? Por uma classificação, né? Uma estetização da forma e tudo isso. Então, a visualidade, no caso, essa imagem que eu coloquei aqui é uma visualidade como um exemplo, mas a obra de arte também pode ser como essas imagens que eu coloquei lá no início, olha, gente. Essas imagens aqui do começo, todas essas imagens são visualidades. Mesmo que fossem as obras de arte em si, né? Mona Lisa. Aqui a gente tem várias obras de arte, né, que são exemplo de releitura. Eu vou falar lá na frente o que é releitura, o que isso significa. E elas são visualidades. Então, não pode dizer que, mesmo que fosse uma foto que eu tivesse tirado dessas obras de arte, que são aí revistas, né? Não é a obra em si. Não seria, gente, a obra de arte, mas visualidade dela. E aí adiante, vamos lá. Então, essa questão do espectro da vista, né? Nosso espectro que eu falei, da questão da ampliação, o espectro da vista geralmente é para que local você observa, né? Para que local o seu espectro vai vislumbrar. Então, esse desenvolvimento é perante a situação. Então, numa situação, o seu olhar pode estar para baixo, o seu olhar pode estar para cima, o seu olhar pode estar para o lado. O seu olhar pode ser assim, eu estou, mas não estou aqui. Você está olhando, mas não está. Então, esse momento do olhar, o espectro da vista, ele é desenvolvido. E ele pode ser um espectro da vista com problemas, com ruídos, com rupturas nessa construção do significado do olhar, devido a como você foi alfabetizado e letrado visualmente. Eu vou falar disso mais à frente. Então, a produção visual, até a imagem, a representação do domínio visual, são coisas que vão sendo constituídas em cada pessoa de acordo com a sua formação. A gente pode dizer que nós temos todos um acervo, né? Imaginem aí um baú com um monte de imagens que a gente vai guardando, que a gente chama de imagens mentais. Esse baú a gente chama de vocabulário gráfico. Então, isso daí a gente utiliza para imaginar, para perceber, para construir significado e também para representar. Então, a gente representa a imagem no ato da fala, quando a gente fala o que a gente viu, e representa no desenhar, representa no pintar, representa no fotografar, a gente representa no esculpir,
e etc. E por aí vai. Professora, eu posso representar uma imagem fazendo uma comida? Tem quantas coisas que a gente pode fazer com a comida, né? A gente pode fazer uma leitura de imagem por meio de um tipo de prato que você vai lá e desenha com a comida. Olha que coisa interessante. Isso pode ser trabalhado com diversas faixas etárias, inclusive a questão da degustação tem a ver com a sensibilidade, né? Com a questão de você trabalhar o sensível, né? Porque a percepção tem a ver com essa experiência, que também ela é uma experiência sensibilizada, que envolve os sentidos, né? Paladar, audição, é, olfato, visão, tato. Ela envolve tudo isso. E essa questão da obra de arte que eu já falei, os modos de ver, nós temos eu vou falar de alguns autores que desenvolvem modos de ver, mas a gente pode desenvolver outros, podem desenvolver roteiros do PCB no nosso trabalho. É uma produção de significado, que eu falei que depende do contexto, depende do espaço e do tempo. Tempo, espaço, contexto estão espaço geográfico, espaço no contexto, no termo cultural, histórico e tudo. Então, a mediação, né, entre leitura das imagens e construção de interpretações e sentidos, a gente vai falar sobre essa mediação, que você lê, que você percebe. Então, quando você cria algo, quando você faz um desenho, por exemplo, você está construindo significado com um texto. Mesmo que você diga, eu não criei esse desenho querendo representar um texto escrito, todo desenho, toda criação, ela tem uma representação também no nível do escrito. Né? O texto visual, ele tem uma relação com o texto escrito, e o texto escrito tem uma relação com o texto visual. Mesmo que no livro não tenha uma imagem, todo livro escrito, ele nos leva por locais onde as imagens florescem, porque eles nos traz imagens. Nós sempre estamos representando as imagens na nossa mente. E aí, ai, passei muito. Pronto. E essa questão, gente, as múltiplas possibilidades de leitura. Então, tudo que é visto, né, pode ser percebido e compreendido. A pluralidade, desculpem o erro aí, a pluralidade de leituras, né, a constatações e reflexões, a pluralidade, há vários tipos de leitura. O olho seleciona, então o nosso olho vai selecionar e nosso cérebro vai organizar. Isso aqui pertence a isso aqui, é isso aqui. E aí Paulo Freire falava que a gente deve desenvolver uma leitura crítica de mundo. Ele falava muito isso, principalmente quando ele começou a trabalhar com essa questão da alfabetização. Tem gente que usa o termo método Paulo Freire, não está correto esse nome. Então o Paulo Freire, na verdade, ele deu caminhos, né, possíveis para serem trilhados para quem trabalha com a questão de um tipo de alfabetização que a gente já denomina hoje como letramento. O letramento é a contextualização desse ato, desse processo de ler, de perceber o que você vê. Você percebe pela letra, que é uma imagem, é um desenho, a letra é um desenho, e pelo texto visual, por aquilo que você está percebendo, né? Que vai ser construído a interpretação do seu cérebro. Então, aprender a ver tem que estar junto, gente. Aprender a ver com aprender a ler. Não tem como, professor, no século XXI, plena contemporaneidade, ainda mais agora em pandemia, não fazer a relação entre essas duas coisas. Não tem como você ler um texto, ler uma imagem, sem estar as duas coisas sendo trabalhadas conjuntamente. E aí a questão que são termos, né, que eu quis pontuar, a alfabetização tem a ver com ler o código e o letramento com contextualizar essa leitura. Então você está pertencendo o que você vê que é o objeto de leitura, que pode ser um livro, pode ser uma imagem, né, um texto escrito, um texto visual, e como você vê isso, né, sua interpretação. E aí a questão que é diferente, eu já falei da leitura da imagem, da leitura da obra de arte. Então, as duas têm significados, mas aí depende do espaço. A da obra de arte é no espaço positivo, museal, etc., que pode ser um espaço virtual, que hoje em dia tem os museus virtuais. Mas a da imagem pode ser qualquer imagem, como esses slides aqui que eu estou mostrando várias imagens. Vocês vão ter 1000 leituras aí. Professora, tem imagem que já é imagem mais, assim, ela já tem uma leitura assim, eu já entendi isso aí que eu vi. Então, essa imagem, ela tá mais próxima da ideia de visualidade, da comunicação, né? E aí tá muito próxima, essas 3 imagens que eu coloquei são ilustrações. Então, elas são narrativas visuais no âmbito das ilustrações, certo? E aí a questão da imagem. As teorias da imagem são estruturalistas, ou seja, elas têm uma forma específica. A gente tem algumas, tem a Gestalt na Alemanha, que um dos teóricos mais utilizados é o Rudolf Einstein. Tem a semiótica, que no Brasil é a Santaella, que é a Lúcia Santaella, uma das principais.
Tem o Charles Peirce nos Estados Unidos da América, tem o Ferdinand Saussure da Europa Ocidental, que o Ferdinand Saussure é considerado o pai da semiótica, mesmo muita gente não concordando. Foi um dos primeiros a fazer essa relação entre a imagem, né, a questão da produção do significado, o significante, a imagem acústica, que são coisas que vão intercambiar como é que a gente percebe e interpreta o que é visto. E tem ainda o pessoal da União Soviética, antiga União Soviética, eu botei esse nome porque é da época, era assim chamado, que é Vysselovsky e Potnebia. Vysselovsky e Potnebia. São autores que trabalhavam com essa visão também estruturada da imagem, que ela precisava ser analisada segundo suas formas. Então, todos eles trabalham percepções, né? A Gestalt tem a ver com essa questão de observar os detalhes, e dos detalhes e para o todo, do todo relacionar com os detalhes. E há uma pesquisa também, uma linha, que é a influência da leitura de imagem da semiótica, muito mais semiótica do que da Gestalt, que aí a gente tem o John Mitchell, o Martin Joly, Pierre Franck Castel, Erwin Panofsky, o Ernest Gombrich e Bredekamp. São autores que a gente pode aprofundar, vocês podem aprofundar, mas eu estou citando os principais. Da questão da leitura de imagem com classificação, uma metodologia de análise, que no Brasil a gente tem algumas especificidades, inclusive vou já falar sobre isso. A gente tem no início muita coisa em Parsons, né? Michael Parsons, o Feldman, Ott, o Luigi Parisson, a Maria Helena no Brasil, Maria Helena Wagner Rossi, vocês podem encontrar muito material dela na internet, que está aposentada, se aposentou há pouco tempo, a professora aqui do Sul. E a Annalise Pilar, que é lá do Federal do Rio Grande do Sul, né, de Porto Alegre, que tem a questão da educação do olhar. E a gente tem também a Ana May Barbosa. Já a Ana May Barbosa, ela desenvolve uma abordagem que chama abordagem triangular, que tem a ver com essas questões que ela traz muito de Parisson, do Parsons, Feldman. Ela faz uma síntese com a relação a uma metodologia de ensino dos Estados Unidos, que é a disciplina baseada nas artes, né? Discipline Based Art Education, DBAE, e ela faz essa construção no nosso país e que trabalha com a leitura da imagem e uma interpretação contextualizada e uma produção artística que é o objetivo no final de toda a área de artes visuais. A gente trabalha com esse perceber, seja perceber na primeira questão de leitura, mas a própria criação, processo criador também é um outro tipo de leitura. E a gente tem alguns métodos de análise, são vários, com base em propósito, né? Trabalho a questão do propósito, o motivo do artista, já é uma coisa que já está até mais ultrapassada. Por que o artista fez isso? E às vezes nem é uma pergunta que a gente deve fazer, depende do trabalho. É a questão da comparação, de analisar, isso aqui fez assim, isso aqui fez assado, e aí coloca duas imagens, né? Às vezes imagem da arte, a imagem da arte e da publicidade, propaganda, às vezes a imagem da publicidade, você compara. Trabalhar com comparação é bem interessante também, análise de imagem. A questão da técnica, que técnica a pessoa usou esse tipo de técnica, né? Por exemplo, aquele usou desenho com colagem, né? Um colagem com desenho. O outro usou uma bricolagem, juntou várias coisinhas e fez uma colagem, né, com vários materiais da natureza. O outro fez o boneco palito, né, e foi fazendo esse boneco palito, perdendo o braço, a perna, e acabou virando uma animação, aquilo que fez um desenho. Então, são técnicas que aí cada pessoa vai trabalhar de acordo com o seu contexto criador. E sua relação de texto visual com texto escrito, né. Panofsky fala da forma da obra de arte, é um aspecto visível, né? Ele fala dos elementos da linguagem visual, então a gente tem que desenvolver essas questões do ponto, da linha, do plano, da figura, do fundo, da cor, né? Todas essas coisas a gente tem que perceber. E a questão do tema, né? A gente tem um tema. O tema tem várias leituras de tema do que você vê. Pode ser uma visão primária ou natural, que o que você está vendo. Por exemplo, eu estou vendo essa imagem aqui dessas duas mulheres, eu estou vendo duas mulheres deitadas no chão. Primeiro olhar. E o segundo olhar, né, o que representa? Para mim, representa que elas estão, assim, desopilando. Elas estão com uma tá assim, a outra tá assim. Então, uma tá assim, oh meu Deus, hoje foi tão pesadelo, mas eu tô aqui deitada, assim, nesse sol, perto de uma água, assim, de um molho d'água, assim. A outra tá assim, ai, não tô escutando nada, só meus pensamentos, passarinho lindo lá fora e tal. Então, elas estão desopilando, né, minha leitura. E o que representa? O que representa isso para mim? É um momento de lazer, né? De introspecção e tal. Isso aí seria a leitura dessa imagem que eu tô dando
a meu ver, vocês podem ter outra. Então, o Bredenkamp tem a questão da compreensão, né, que é as imagens na ciência. O Bredenkamp é um que pergunta assim, como é que a ciência estão usando as imagens? Elas estão sabendo trabalhar essa questão do texto visual? A imagem é um texto visual, ela diz alguma coisa. Só é aquela imagem que diz assim, ai, que linda, tá aqui, plim, vou botar aquela imagem. Então, a imagem, ela tem um significado. Às vezes o texto tá lá maravilhoso, você vai e faz um desenho, coloca lá. Ou você vai e pega uma imagem, pegar uma imagem na internet, mas você tem que ter cuidado com a autoria, viu? Porque imagem na internet tem autoria, você tem que ter o direito de autor. A não ser que seja em acervo livre, tenham cuidado com o uso dessas imagens. E a não ser que seja de obra de arte bem reconhecida, que seja para fim didático, tenham cuidado. Então você pega uma imagem da autora e bota lá, não tem nada a ver com texto, gente. Tenham muito cuidado com isso, com o uso da imagem em trabalhos. Aí adiante. E essa questão assim que Neves, né? Voltando aqui. Pronto. Neves faz uma proposta de leitura de imagem de uma perspectiva interdisciplinar. Ele coloca algumas análises e eu acho que cada um de nós pode criar um tipo de análise de imagem. Né? Silvia e Neves são dois autores que se juntaram e fizeram essa proposta de leitura de imagem interdisciplinar, LI. Né? E essa proposta, o que é interessante, é perceber que a gente sempre quando vê, a gente analisa a forma do que você vê. Né? Que forma tem isso? Construção de sentido, que eu já falei. Como é que isso é contextualizado no espaço, no tempo? A questão da interpretação, que depende da sua cultura, né, do seu contexto, do território. E tem 3 palavrinhas que tem uma relação com a semiótica, vai lá de Saussure lá para trás, mas tem a ver com textos visuais, tudo que você vê. Então, 3 palavras que a gente tem que ter uma configuração coerente quando a gente fala da imagem. Então, uma coisa é signo, outra coisa é ícone, outra coisa é símbolo. Então, nas artes visuais, o signo, né? O signo é aquela representação visual em que você vai decodificar, podemos dizer que no texto visual um signo pode ser, por exemplo, o ponto. Então, eu estou com várias imagens, tem um ponto. Por exemplo, nessa imagem aqui embaixo, o signo visual são os olhos. Então, são dois olhos. Então, um dos signos visuais aí que me chama mais atenção são os olhos. Depois, o nariz, a boca. Então, mas primeiro é o olho, porque é o que é o mais central. Porque senão se dava para ver o nariz das duas por igual. Se fosse todo o rosto, é mais o olho. Então, para mim é isso. A outra questão, o ícone. O ícone é um tipo de imagem que ela já tem uma percepção ampla, vamos dizer, imagem que é ícone. A Mona Lisa, né? Mona Lisa, o quadro Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, é extremamente conhecido. Então, a Mona Lisa é um ícone, então é algo que é extremamente conhecido, reconhecido, e as pessoas entendem, compreendem aquilo, né? Também cada um, às vezes, faz uma interpretação, mas conseguem decodificar, né, a relação, o que essa imagem é. E a questão do símbolo. Então, o símbolo já envolve uma terceira questão, que é a relação de subjetividade. Então, o que é um símbolo para mim pode não ser para você. Vamos dar um exemplo de símbolo. A bandeira, o arco-íris. Pronto. O arco-íris para mim tem um símbolo. As pessoas, às vezes, se eu fizer uma pintura e fizer um arco-íris assim, meio onda, muita gente vai dizer, tá fazendo a bandeira gay, né? Do pessoal LGBTQI+, eu acho que é assim que fala agora. Não, depende da pessoa. Então, o símbolo, ele vai depender muito do contexto cultural. Então, para mim é aquilo, para mim não. Professor, outro exemplo de signo. Signo também são, por exemplo, sinais de trânsito. São signos, né? E aí, de ícone, vamos dizer, no dia a dia. O ícone pode ser um cartaz publicitário que todo mundo sabe o que é aquilo, né? E aí, de símbolo, eu já dei, por exemplo, essa questão do arco-íris. Então, o Gombrich, que é um outro autor, ele fala dessa relação entre autor, entre quem escreve, o contexto, e o consumidor. O consumidor é aquele que vai ler, né? No caso, porque nós todos somos consumidores de textos e de imagens. Nós todos estamos sempre produzindo significados. Então, há uma relação dessa construção, né, uma demanda, e que tudo que a gente vê é representação. Então, tudo que você vê é representação e tudo que você vê pode ser interpretado. Então, depende de como você está observando o que você vê. Então, o que ela vai nos dizer também é importante perguntar onde vai nos dizer e quando, em que tempo vai.
A hermenêutica, que muita gente diz, hermenêutica é um nome difícil. A hermenêutica, na verdade, é a arte da interpretação. Tem vários estilos, várias plataformas de discussão, principalmente na linguagem. Nas artes visuais a gente vê assim, hermenêutica, arte de interpretar as coisas. Então, cada um vai trabalhar com um tipo de discurso, com um tipo de proposta nessa análise do que você está vendo. E também a gente pode dizer que a hermenêutica é uma ciência interpretativa. Olha que coisa interessante. É uma das poucas áreas do conhecimento em que você tem arte e ciência junto. Ela é uma arte da interpretação, é uma forma de interpretar as coisas. As artes visuais entram muito na hermenêutica, mas ela também é uma ciência interpretativa. Então, ela é uma plataforma de conhecimento que vai interpretar o que se vê. Né? E aí tem as duas referências que eu falei do alfabetismo visual, que é alfabetizar o código, né? Por exemplo, a letra A, saber que a letra A é assim. Depois, o letramento visual, você saber que a letra A pode ser avião, pode ser avoante. Lá no Ceará, procurem depois o que é avoante, se vocês não conhecem. Pode ser avoante, pode ser abestado. E se você escutou até aqui, você não é um abestado. Pode ser tanta coisa a letra A, porque isso tem a ver com o nosso letramento visual. Então, até assim, quando você está escrevendo uma palavra, tentem perceber como é que ela está relacionada com vários contextos de significado. Uma palavra pode ser várias coisas, dependendo do local, assim como uma letra. Então, tudo está relacionado com essa construção de como você percebe por meio da imagem. E aí, de novo, Silvia Neves traz esses passos que eu coloquei para vocês terem acesso. São 4 passos que eu já falei antes, mas numa análise mais. Isso está lá no artigo deles, numa análise mais específica, né, das percepções, de como é que trabalha essa leitura de imagens. Vocês podem perceber algumas coisas do que a gente já falou, né, e isso é mais uma síntese, tá bom? Adiante. E essa questão eu vou trazer aqui para vocês fazerem assim, vamos fazer um exercício de análise. Então, abordagens da leitura de textos visuais, né? A questão de obras de arte e visualidade. Vou trazer aqui. Pensem que assim, tá toda aquela pessoa que cria, seja um texto escrito ou visual, é uma pessoa, é um indivíduo, está num tempo e no espaço. Então, ela tem uma biografia, ela tem uma história de vida. E envolve um tipo de olhar que tem a questão estética. E a ela tem essa relação que eu falei do vocabulário gráfico, que é formal, uma relação perceptual que envolve o emocional, envolve não só aquela coisa do que eu falei da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato, mas envolve também a emoção. Então, as sensações positivas, negativas, de tristeza, animação, alegria, melancolia e etc., bucólico, todas essas emoções envolvem a questão da construção da percepção. E a questão de releitura, quando você fala em releitura, você vai fazer um desenho, uma pintura, o que for, e ela não é cópia. Então, cópia é uma técnica das artes visuais, a releitura não é cópia. E a leitura, né, a ler alguma coisa, atribui significado. Então, quando você relê, você está revendo essa leitura. Então, quando você cita, né, e você cita a partir de algo que já existe. Então, uma citação, uma técnica de análise de leitura de imagem por meio da citação, você vai sempre ter a referência inicial. Né? E a intertextualidade, que na linguística tem várias interpretações aí, mas na nossa área de artes visuais, é em outro suporte, é o texto visual em outro suporte, que não é só aquele de onde a gente tem a relação de construção de sentido. Então, são partes daquele texto visual em outro suporte. Eu vou dar exemplos aqui, vamos pensar. Adiante. Então, olha um exemplo aí, gente, de leitura. Então, tentem perceber aí a leitura. Então, o olhar do artista, né, que é esse que está com o lápis, né, o pincel, e ele olhando, observando. E o que ele vai pintar e desenhar? O que ele observou, que na verdade ele não observou o que estava por trás do lápis, ele estava olhando o lápis. Em vários contextos, achei bem interessante. Isso é uma ideia de leitura, é de quem vê. E esse trabalho a gente pode dizer que é uma narrativa visual, certo? Olha que legal, achei isso aí. Quem é você na aula online? Quem vocês são aí na aula online? Então, achei isso há um pouco tempo na internet, né? Não tem, aqui tem a pessoa que postou, foi no Instagram. E quem é você? Então, é citação. Aqui você está citando autores, né? No caso aí são artistas visuais, está citando esses artistas visuais.
Então há uma referência muito direta ao artista e a imagem desse artista, vamos dizer, Van Gogh, tem a imagem do trabalho de Van Gogh, que é um autorretrato dele, depois cortou a orelha, né? E aí tem a imagem de Frida Kahlo, que é uma fotografia dela, não é uma obra dela. Então aqui tem uma imagem de Gustave Courbet, que também é um autorretrato dele, que ele se fez. E por aí vai, Tarsila do Amaral também, né? Então fique pensando, olha que interessante você trabalhar com citação. Se você for fazer um desenho, você pode fazer com essa questão de citação. Você pode citar alguém ou citar alguma ideia, citar uma obra de arte, um artista, né? Você pode trabalhar com essa ideia de citação. E é essa questão de citação e releitura, né? A gente pode dizer que, professora, e essas imagens aqui são citações, são releituras? A gente pode dizer que todas elas têm diferentes graus de releitura. Mas a que está mais próxima da ideia de citação é essa aqui embaixo, da Mona Lisa com máscara. É porque está uma referência direta à Mona Lisa, só que tem a máscara. A máscara já tira só a citação por si só, mas ela é também um tipo de citação. Estou citando a obra, estou fazendo referência à obra, não estou mudando muito o aspecto da obra, estou colocando a máscara, que aí já envolve a ideia de releitura. E aqui tem pessoas, né, com máscaras e a Mona Lisa atrás de máscara, é a releitura também. Aqui, desse lado, tem a Mona Lisa, que diferentes visões, né, dessa evolução de Mona Lisa. Eu falei de Mona Lisa porque é o que eu falei pra vocês, é um ícone, pensem aí. É um signo ou é um símbolo? Se não sabe, volte. Adiante. A releitura. Então, essa coisa da releitura, aí é um exemplo. Então, é o mesmo trabalho, né? Vamos dizer que começa ali em cima, né? Realismo, né? São vanguardas, né? Além da vanguarda, no caso seria, né? Aí é um exemplo de cartoon. Isso é um cartoon e é uma narrativa visual. Então, a releitura, no caso, lá em cima está escrito História da Arte, o além da vanguarda, né? Além da vanguarda, né? A vanguarda. A busca é de ir além dessa de ideia de vanguarda, porque nas artes visuais a gente tem vanguardas, no modernismo muito, na contemporaneidade é tudo mais um pouco, mas há várias visões diferentes de desenhar, de pintar, que tem técnicas e tem uma estética. E vamos dizer, o realismo, né? Você vê ali um matador de mosca, vamos dizer, é um quadro que foi feito um cara matando mosca, um matador de mosca. No impressionismo, isso já está com os pontinhos já desconfigurando um pouco a imagem, né? Impressionismo. E ali tem um título enorme, é o homicídio das moscas na rua de Saint-Marie de la Chane de Dimanche matando et printemps. Então tem um tema enorme no texto, né, no título. Então o fauvismo, que trabalha muita coisa da cor, a força da cor em relação à imagem, a desconfiguração da imagem mais próximo da cor, tá lá o mesmo quadro, que é o primeiro dizendo a mosca jovem que foi morta, né? Alguma coisa assim. E a arte nouveau, que entra muita coisa da ilustração, da natureza, a relação da natureza com a pessoa, muitas coisas assim. Então, floral encantado com uma mosquinha alegre pequena, assim, uma mosca pequena alegre, né? No caso, seria esse o título. O expressionismo, que é uma outra vertente, que tem a expressão, você vê que tem uma mosca assim, e tem um cara assim. Então, expressionismo diz assim, o título lá embaixo, você vai ler Eu e a Mosca. No cubismo, que é esse aqui do lado, tem uma desconfiguração da forma, e tá escrito embaixo, o retrato do homem e da mosca que saiu da mão, uma coisa da mão. O futurismo, porque está muito pequeno, eu tô lendo o que eu consigo enxergar, e essa imagem, se eu for aumentar mais, fica bem ruim. Mas o dinamismo da mosca que estava com medo, que tem a ver com o movimento. O futurismo trabalha a ideia de movimento. Então vocês podem trabalhar com esse tipo de visão no desenho de vocês, das pinturas e etc. Porque são visões diferentes de trabalho de imagem, né? São linhas que a gente pode dizer que geraram estilos e uma estética nas vanguardas artísticas do modernismo. E tem referência até hoje. Hoje tem mistura dessas linhas e tem outras possibilidades, né? Não só no bidimensional, no tridimensional. E aí essa questão da arte abstrata, que é o outro, né? Estudo por uma mosca de uma mosca que está sendo caçada, né? Da mosca que está sendo caçada, que é essa que tem assim umas formas assim. Depois tem o dadaísmo, que é o dadaísmo, tá escrito Gazerra, né? Que na verdade no dadaísmo na literatura, se vocês forem ver, trabalhava muito com um trabalho assim, às vezes aleatório, parecia aleatório das coisas e colocar, né, para tentar configurar
uma leitura de texto e de imagem. O suprematismo russo, ele tirava quase todas as formas e trabalhava também com essa ideia que já está bem próxima do minimalismo, está embaixo, mas já ainda existem formas. E no texto embaixo está escrito a mosca vermelha insinuando para o pequeno homem, insinua o pequeno homem, né? A mosca é mais forte que o homem, uma coisa assim. A metafísica, que é uma coisa bem que está próxima do surrealismo, né, do Salvador Dalí, ele Disquete in Fly, que é a música que tem a ver com a história de disquete e estar calmo, né? Surrealismo, a paisagem está escrita embaixo com a mosca e uma tábua pegando fogo, assim, a tábua atrás pegando fogo, que tem uma coisa de sono, surrealismo. A action painting, que tem a ver com essa expressão de você fazer, assim, jogar, né, que tem a ver com esse jogo, essa ideia de jogar a tinta, e muito do Pollock, né, está escrito ali, o preto é iluminado e a mosca, assim, bem assim, subjetivo. E o pop art, que é muito ligado à publicidade, a quadrinhos e etc, tá? A mosca dizendo assim, oi, você nunca irá me matar? Aí o cara dizendo assim, ok, agora você precisa morrer, porque você tá me desafiando, né? E aí embaixo tá escrito, ok, o título. E o minimalismo, que é só a linha, no caso, que segue a ideia de forma. Então a linha diz o homem e a mosca embaixo. Então imagina que coisa que vocês poderiam criar, né, no trabalho de vocês, de diversas possibilidades de releitura. Então, mais um exemplo, a gente tem aí, né, Salvador Dalí, aqui a esse lado, né, da esquerda, e da direita a gente tem os Beatles. Quem conhece os Beatles sabe que tem aquela foto icônica, né, icônica, do Abbey Road, né, do LP dele, super reproduzida, e embaixo tem ali os Simpsons, que também é um desenho icônico, né, muita gente conhece, e também fazendo uma releitura dos Beatles, né, uma correlação aí bem... Professora, aqui também é citação... Se for colocar essas duas imagens que tá, também é uma citação também. Os Simpsons estão citando os Beatles, né? Mas as duas imagens juntas, elas configuram mais como uma releitura, tá bom? Adiante. Olha um exemplo, que eu quero, volta, de intertextualidade. Então, olha só, gente, quem é esse artista? Pesquisem aí. Um artista chamado Pierre Mondrian. Pierre Mondrian. Mondrian se escreve assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele foi um artista que trabalhava muito com cores primárias, formas geométricas, né? Mondrian é extremamente hoje reproduzido, né? E numa forma até de massa, né? O trabalho dele, né? O Pierre Mondrian, que é a intertextualidade. Lembra que eu falei que intertextualidade tinha a ver com o uso de diferentes plataformas, que não só o desenho, a pintura, a escultura tridimensional, etc. Pronto. Então aqui vocês vão ver que tem se você tiver eu fiz isso, mas é porque eu não tenho mais, vou arranjar outro sapato para fazer isso. Um sapato claro, branco, que for, você tá com um sapato acabado em casa, isso na década de 80 era muito normal, viu? E tá voltando. Então, numa questão ecológica e de reciclagem, muita gente fez isso, que é fazer uma pintura, pintava o sapato, né? E aí tem essa dica de Mondrian. Também esses vestidos que a artista Tarsila do Amaral no Brasil também, ela tinha muito vestido que ela mesma costurava, que ela fazia com várias formas e etc, muito nesse sentido. E ali é um quarto que tem alusão a Mondrian pelo uso das formas. Se a gente for fazer linhas, né, nessa divisão do quarto aqui do lado, vamos dizer, aqui embaixo, você for fazer linhas, parece muito o trabalho de Pierre Mondrian. Então vamos adiante. Olha outro exemplo de intertextualidade. Aí, minha gente, tem mil coisas, porque aí tem a ver, é uma narrativa visual, no caso, que está ligada à publicidade. Então, olha que interessante. Tropa de Elite é uma pessoa que criou, né, dessa hortifruti. Horta de Elite, isso eu tenho essa imagem há muitos anos. Faz mais, acho que mais de 10 anos que eu tenho essa imagem. E aí a pessoa dizendo assim, se não for hortifruti, pede para sair, igual a frase do Capitão Nascimento. E aí do Shrek, né, tem o Chuchurek, de tão distante para hortifruti. Aqui a natureza é a estrela. Então, é um exemplo de intertextualidade. E aí, para terminar a nossa aula, assim, brevemente, né, falamos bastante, a gente pode dizer que não há uma leitura única sobre a obra de arte, muito menos pelo texto visual.
esse espaço entre, né, entre aquele que faz, que cria, que é o emissor, e o receptor, há uma comunicação. Mas além disso, porque as artes visuais, elas não querem só comunicar, elas estão numa ideia além da linguagem, elas vão também buscar a expressão, vão buscar a experiência e interpretação de uma forma crítico-reflexiva, que não é só dentro do âmbito da comunicação, com um código a ser decodificado. Então, esse espaço da abertura a ressignificar o contexto onde você está. As visualidades permitem, mas nem sempre pode se tornar obra de arte. Então, tudo que você vê pode ser obra de arte? Pode, mas depende, né? Tem um depende aí muito grande. Toda imagem, texto visual é passível de uma estética, mas nem toda imagem é criativa e ou criadora de sentidos. Então, uma coisa que eu digo a vocês, sempre que vocês verem alguma coisa, tentem entender como é que aquilo existe no espaço em que ele está e no tempo que ele está. E quando vocês criarem alguma coisa, percebam que tudo que você cria tem uma construção. E é interessante sim que tenha sentido para você e para quem vai ver o que você criou. Então, é sempre importante a gente deixar, né, na questão da imagem, quando a gente cria algo, e que a gente tem sempre alguém que vai ler esse algo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sempre pensar que nada do que se cria é criado para si, mas é criado também para outro. Assim como uma aula, uma obra de arte, ela é criadora de possibilidades. Então, ela dá abertura e é interessante que ela tenha um movimento de vai e volta, né? Uma troca, um diálogo. Então, fiquem bem. É isso. Um grande abraço e até mais. Tchau!